E nós vamos fazer uma revisão muito breve da primeira parte do estudo, mas vai ser mesmo muito breve e, portanto, eu vou pedir à Ana para correr bastante. Vamos avançar este, e mais este, e mais este. Avançamos também, o nosso tema é gratidão. E aqui, neste texto, nós lemos: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Foi sobre este tema que nós falámos há um mês atrás. Ana, sim, por favor, a continuar. A gratidão, termos a gratidão como um estilo de vida, segundo diz a palavra, em 1 Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Quando estamos preocupados em saber qual é a vontade de Deus, se procurarmos na Bíblia, está claro, explícito. Esta é uma das coisas que é da vontade de Deus, dar graças. Avançamos, por favor. Então, a família é uma instituição importante, é a mais importante da Terra e foi fundada por Deus. E é importante trazermos à nossa memória que a nossa família é importante para Deus. Não podemos esquecer disto. A família é importante para nós, também é importante para Deus. Avançando. Vamos avançar. Ok. Dar graças. Nós tínhamos questionado quando, sempre, a quem? A Deus, e agradecer também aos outros. Avançamos. Dar graças porque é um mandamento, porque cria reciprocidade. Se nós agradecemos, os outros também vão agradecer a seu tempo. E para quê? Para abençoar os outros e para ser um testemunho também da nossa fé e da nossa gratidão, da nossa comunhão com Deus. E avançamos, Ana, também aqui, mais uma vez. Dar graças, avançamos. Podes clicar sempre seguidinho por estas coisas todas e muitas mais que certamente, entretanto, foram passando pela vossa cabeça e que neste momento estão na vossa cabeça, coisas tremendas. E quando a gratidão é o estilo de vida dos pais, isso passa para os filhos. Mas se os pais forem pessoas resingonas e ingratas, isso também passa para os filhos. Então, desde que nos sentamos à mesa e damos graças pela comida, não há nada a reclamar. Já demos graças, Deus providenciou aqueles alimentos para nós e nós comemos com gratidão. Não como queixando-nos, mas com gratidão. Avançamos também. De geração em geração a gratidão deve passar para os outros. Avançamos aqui, avançamos, sempre mais. Aprendemos acerca de algumas estratégias para promover a gratidão na família. Alguém tem de quebrar aquele processo, aquela corrente de ingratidão ou de queixume. E se calhar esse alguém às vezes somos nós próprios. Se o Senhor nos mostra isso, então deve começar em nós próprios. Avançamos ainda. Vamos avançar este slide e este também. Aqui. Este texto era importante lermos juntos. Então vamos ler juntos. Não se aflijam com coisa nenhuma, mas em todas as orações peçam a Deus aquilo de que precisam, com espírito de gratidão. E a paz de Deus, que vai mais além do que nós podemos entender, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em união com Cristo Jesus. Graças a Deus. É a palavra a falar connosco. Avançamos? Também avançamos. Falamos acerca de peneirar as palavras. Devem-se lembrar daquela situação com os coadores e as coisas mais finas e mais espessas. Avançamos isto também. Avançamos sempre. E então, agora começamos aqui a segunda parte. E vou passar a palavra ao Dr. Palmeiro e obrigada por terem feito esta revisão comigo. Então temos aqui uma frase que nós vamos ler, slide seguinte. Sempre a seguir. Ok. C.S. Lewis foi um escritor e pensador cristão. Era um homem ateu, professor numa grande universidade norte-americana. E ele tinha colegas, professores também, que eram crentes. E faziam debates e falavam acerca das coisas de Deus. E este homem passou de uma posição para a outra. Ele converteu-se verdadeiramente ao Senhor. E transformou-se num escritor de dezenas e dezenas de livros. E é um pensador, chamado um pensador cristão. Ele tem esta frase própria de um homem que pensa. Ele diz assim:
Às vezes, a solução para os nossos problemas não é o que precisamos de acrescentar à nossa vida, mas o que devemos remover da nossa vida. Quando eliminamos as coisas que nos estão a impedir de crescer, criamos espaço para um novo crescimento, felicidade e sucesso. Às vezes nós não temos coisas porque o espaço está ocupado. E por regra, nós pedimos mais coisas a Deus, quando devíamos de orar para que o Senhor nos tirasse coisas. Às vezes é necessário tirar pessoas da nossa vida que nos sufocam, que nos impedem de crescer. Às vezes são pessoas cujo caráter nos influencia negativamente, que o Senhor tira. São pessoas que por vezes são caracterizadas pelo pessimismo. O copo nunca está meio cheio, está sempre meio vazio. E sabem qual é a frase predileta de algumas pessoas? Ou chove ou está para chover. Não há sol na vida delas. E se nós estivermos à sombra dessas árvores, também não vai haver sol na nossa vida. Às vezes precisamos de dizer, Senhor, tira estas pessoas da minha vida. Não é que o Senhor os leve. É que vão pastar num outro pasto e não no nosso. Pessoas. Às vezes é necessário que o Senhor tire de nós hábitos, maus hábitos. E nós, se calhar, é aquilo que você pensou agora. E que se calhar está a lutar há muito tempo para que o Senhor tire. Pois é preciso tirar mesmo. É necessário que o Senhor remova isso da sua vida. São costumes. E as pessoas até dizem, nasci assim e hei de morrer assim. A geneira, não é necessário morrer assim. E é preciso termos cuidado, principalmente com aqueles mais próximos de nós, que nos amam, que nos querem bem e que dizem, estás a tropeçar muitas vezes na mesma pedra. É sinal de que é preciso remover isso. Tira, remove. Às vezes são problemas do nosso caráter. São características que são intrínsecas em nós, fazem parte daquilo que nós somos, até fruto muitas vezes da nossa educação, com os nossos pais, etc. Coisas que eles passaram para nós e até muitas vezes muito bem intencionados, mas que não funciona. Não funcionou na vida deles e também não vai funcionar na nossa vida. Então o Senhor diz, melhor, nós devemos de dizer, Senhor, tira isso de mim, remove isso da minha vida. Então, nós temos que aceitar desafios. E hoje o primeiro desafio é este. Termos a coragem para dizer ao Senhor. É orar. Falar com o Senhor e dizer assim, Senhor, tira o que tiveres que tirar da minha vida. Não vamos pensar só em Ele trazer coisas, em Ele acrescentar, em Ele dar. Vamos pensar também que é necessário Ele tirar coisas de nós. Sei que esta ilustração é um bocado descabida, mas pode dar uma ideia, nem que seja pálida. Uma senhora idosa, crente em Cristo, ela dizia, eu durante toda a vida eu quis coisas. Eu pedia coisas a Deus. Tinha a casa cheia de coisas. E agora eu só quero 3 coisas. Os meus óculos, os dentes e a Bíblia. Eu sei que isto é muito redutor, mas dá-nos a ideia. Nós até conseguimos viver com menos coisas. Aquelas coisas que nós temos lá no sótão e que guardamos religiosamente e ai daquele que deitar alguma coisa fora. Mas as coisas estão lá paradas há 5 anos e há 10 anos, sinal de que nós não precisamos delas. É necessário tirá-las. Há uns anos atrás o meu sogro mudou de casa, vivia lá embaixo, em Vila Nogueira de Azeitão. Ele tinha muitas coisas guardadas naquela garagem. E eu e o meu cunhado, ele estava fora de casa. Nós fizemos uma limpeza àquilo. Aquilo era como nós andássemos a roubar, a carregar carros de mão e a pôr no lixo, a carregar e a pôr no lixo. E quando ele chega, o homem ficou desesperado. Eu disse, vocês levaram-me tudo. Não, eram coisas que não eram precisas. Remover. Amém? Senhor, tira. Não é Senhor, acrescenta. Tira.
Vamos passar para o slide seguinte e para o outro também. Aqui temos um panorama geral de 11 coisas que devem ser tratadas se as temos na nossa vida. E vamos passar para a primeira coisa. Podemos, Ana, no slide seguinte? Ok. Eu devo dizer que está aqui uma situação um bocado complicada, porque o Dr. Palmeiro já disse tudo. Eu acho que agora está assim um bocado, também já trocou a ordem que nós tínhamos estudado para falar, de modo que agora, muito obrigada, já não tenho nada para fazer. Engana-se. Então. Sabem o que é? É a veia do pregador. Não há hipótese. E eu sei perfeitamente qual é a postura que ele toma quando ele vai entrar na veia do pregador. Ele fica mais alto, fica com os pulmões mais cheios e uma metralhadora fantástica. Ok, mas há algumas coisas muito interessantes aqui. Então vamos ver neste slide que não está com as imagens assim muito nítidas, mas poderia melhorar se alguém gentilmente apagasse esta fiada, apenas esta. O Armando vai lá, muito obrigada. Nós poderíamos ver um pouco melhor. Um problema de cada vez. Então, um problema que nós temos, muito obrigada, está ótimo, é pensamentos negativos ou a influência negativa dos outros. E sim, isto é uma influência, já foi tocado ao de leve. E toda a gente sabe que os nossos filhos chegam a uma certa idade em que ouvem muito mais os seus amigos da escola do que os pais em casa. Algum pai, alguma mãe tem experiência disto? Por favor, levanta a mão só para eu saber que não sou a única. Ok. Eles ouvem muito mais os coleguinhas do que ouvem o pai e a mãe, certo? Mesmo que os colegas estejam a levá-los ou a induzi-los em erro, mas pronto, eles vão naquela onda. E é importante o pai e a mãe estarem apercebidos disso e irem sinalizando as coisas e advertindo. No slide seguinte, isso. Há mais alguma coisa? Isso. Muito bem. Frequentemente, a nossa baixa autoestima leva-nos a pensar e a dizer a nós próprios: eu não vou conseguir fazer isto. Ou então alguém nos diz: tu nunca vais conseguir. Esquece. O quê? Teres uma profissão de sucesso, conseguires um emprego nesta fase dos acontecimentos. Tu nunca vais conseguir. Não aceitem esse nunca. Se o nunca vier de Deus, que eu não estou a ver que venha, se for uma questão de esforço, de empenho, de estudo, isso não vem de Deus. Então, se alguém vos diz, ou se olham para o vosso próprio espelho e parece que o espelho do outro lado diz: tu, com esse aspecto, não chegas lá. Não, isso não é verdade. Pela graça de Deus, nós vamos chegar onde o Senhor quer que nós cheguemos. E vamos chegar lá. Então, ou a pessoa que nos diz: não vales nada, vai correr mal, estas coisas são verdadeiras maldições na nossa vida e nós não podemos aceitá-las. São daquelas coisas que nós precisamos de fazer oração, que o Dr. Palmeiro já disse: Senhor, tira isto de mim. Alguém um dia disse que eu não ia ser capaz, que eu não ia conseguir, que eu não ia valer nada. Não quero isto na minha vida. Não quero isto na minha vida. Não aceito isto na minha vida. Mas tem que partir de nós. Tem que partir de nós, está bem? É uma batalha. E pelo contrário, eu vou conseguir, eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo, eu vou chegar lá pela graça de Deus. Eu vou vencer só porque Deus é bom comigo. Eu vou ultrapassar só porque Deus é infinitamente bom comigo. E avançamos para o slide seguinte. Também relacionamentos não saudáveis, como já foi aflorado, em vez de saudáveis e edificantes. E eu aqui queria relembrar que não importa se a pessoa tem a sua página no Facebook ou no Instagram ou qualquer outro desses programas, dessas coisas atuais. Cada vez há mais disso, não é? Dessas redes sociais muito variadas. Não importa se tem 1 milhão de seguidores. O que importa é quantos amigos tem de facto. Não importa o número que lá está. Quando chegarmos à presença de Deus, nós não vamos poder puxar dessa carta e dizer:
mas eu no Instagram eu tinha 500 mil amigos, 1 milhão de seguidores, como os famosos têm, etc. Às vezes, essas pessoas que os seguem, seguem-nos aos famosos para a sua própria desgraça. E não ganham nada com isso. Porque daí vêm influências tremendas sobre a vida do cristão. E frequentemente não estamos alerta para essas coisas. O estilo de vida das celebridades não é o estilo de vida dos filhos de Deus, dos cristãos. É um mundo diferente, à parte. Não deve dizer-nos muito. De preferência, era mesmo bom que não nos dissesse nada. Mas, avançando, agora, finalmente, ok, passo a palavra. Não é minha lavra, mas eu vou voltar atrás só uma coisinha. Não vales nada, não vais conseguir aquilo que a Clarice falou, e muito bem. Eu há cerca de 15 dias estava a tomar café com um amigo. Eu conheço desde a minha infância. O pai dele era alcoólico. Ele era capaz de andar 5, 6 dias com a mesma bebedeira. E não parava. E era agressivo. E viveram-se, no seio daquela família, situações dramáticas. Um dia, ele ia de carro com um vizinho. Ele era um adolescente. E ele disse-me, quando estávamos a tomar café, ainda me lembro onde é que nós estávamos, em São João da Madeira, na rua tal, a passar pela estação de serviço Y. Víamos no carro. Eu ia sentado à frente com ele. E ele disse-me uma coisa, textualmente. O teu pai é um bêbado. Tu nunca serás nada na vida. Mas sabem, ele é. A nível profissional, é um empresário, lutador. Tem uma família maravilhosa. E é um filho de Deus. Vamos para a minha lavra. Procrastinação. Vamos simplificar. Adiar. Uma das frases que mais se ouve numa casa quando se tem filhos adolescentes é depois. Rapaz, vai arrumar o quarto. Depois. Vai tomar banho. Depois. É preciso dar uma lavadela ao meu carro. Depois. Mãe, preciso de uns ténis novos. Qual devia ser a resposta da mãe? Depois. Deixei cair o telemóvel, ele partiu-se. Preciso de um telemóvel novo. O que é que a mãe devia dizer? Depois. Mas não. A mãe vai logo a correr à loja comprar-lhe um telemóvel e não quer que o menino ande com uns ténis que pareçam mal. Adiar. O depois é irmão do nunca. E é uma coisa. O ontem não é nosso, o amanhã também não. A única coisa que é nossa é o presente. Porque o amanhã pode ser nosso, mas o amanhã para nós é presente, deixa de ser amanhã. Percebido? Portanto, o que conta é o presente. E nós também no nosso relacionamento com Deus, nas nossas decisões com o Senhor, nós muitas vezes dizemos depois. E o Senhor diz, hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia aceitável, é aquilo que tu deves de aceitar. E nós dizemos, depois. A Bíblia fala acerca de uma situação em que Paulo está em Atenas, no Areópago, que era o palco para os filósofos, para os eruditos, para aqueles que tinham poder de oratória. E uns, ao ouvirem a mensagem de Paulo, disseram sim, portanto, ao Senhor. Alguns creram. Outros disseram, é um tagarela. Já agora era um tagarela brilhante. E outros disseram, depois vamos te ouvir. Só que no dia seguinte, Paulo foi para outra terra e nunca mais voltou a Atenas. Depois, adiar. Eu às vezes, quando estou decidido a fazer a minha caminhada, que não é todos os dias,
Tenho que ser sincero. Senão, eu caminho todos os dias. Não, eu não caminho todos os dias. Mas às vezes sinto, como já há 2 dias que não caminhei, eu tenho mesmo que caminhar naquele dia. Só que nós às vezes queremos arranjar uma desculpa para dizer depois. E às vezes é um céu nublado. E às vezes a esposa está à minha ajuda e diz assim, tu vais caminhar com este tempo? Tem que ser que nós nos constipemos. Ou então, está uma ventania. É isto e aquilo. A Bíblia diz, deixai-me ler, quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Era necessário semear, mas olha-se para as nuvens e vai chover. Depois. Olha-se para o vento. Com esta ventania. Depois. Adiarmos coisas importantes na nossa vida. No nosso relacionamento com os outros, com a nossa família. É necessário tomar decisões. É necessário mudar comportamentos. Nomeadamente, ganharmos o hábito de sermos gratos. Isso fazer parte integrante da nossa vida. Não é depois eu vou pensar nisto. Não. E, como disse atrás, esta é a veia do pregador, eu sei, mas se está aqui alguém que ainda não confiou em Jesus como seu Salvador, que ainda não o recebeu como tal, não diga depois. Eu podia vos falar acerca de muitas pessoas que assistiram connosco durante anos e anos. Estamos a falar de 5 anos, 10 anos, 15 anos. E depois deixaram-nos. E quando mais tarde nós falamos, as pessoas confessam que nunca receberam Jesus, que nunca se entregaram a Ele, continuam perdidos. Porquê? Porque em cada mensagem, em cada canto que ouviram, eles disseram depois, depois, depois. E passam-se os anos e continuam perdidos nos seus pecados. Adiamento. Adiamento para mudarmos coisas, para mudarmos o nosso comportamento, para mudarmos a nossa atitude para com Deus e para com os outros. Esqueçam a palavra depois. Hoje deve ser feito. Amém? Até porque a palavra diz hoje é o dia da salvação. Diz que é amanhã, diz que é hoje o dia da salvação. E então no slide seguinte nós temos uma outra situação que é o medo do fracasso. Há muitas pessoas que deixam de fazer coisas na vida, deixam de tomar decisões, deixam de enveredar por um rumo profissional diferente, por exemplo, deixam de iniciar um relacionamento, deixam muitas coisas para fazer, porque têm medo de fracassar. E se falhar? E se não for seguro? E se nunca acaba. E se nunca acaba. Alguma vez vamos ter de tomar uma decisão, confiar em Deus e seguir em frente. Se já foi bem ponderado, se já conversamos com o Senhor como nosso Pai do Céu acerca das coisas, então avançamos. E se houver problemas, vamos resolvendo um de cada vez. Os problemas não surgem todos ao mesmo tempo. Surge um e depois outro e depois outro. Às vezes parece uma torrente de problemas. Parece. Mas para os resolvermos, basta um de cada vez. E o medo do fracasso pode ser um gigante tremendo na nossa vida. E sabem qual é a coisa certa a fazer com os gigantes? É cortar-lhes a cabeça. O que se faz a um gigante destes, assustador, é cortar-lhe a cabeça. É ordenar que saia da nossa frente naquele momento e que não volte mais, porque não adianta, porque nós estamos firmes na fé, estamos firmes no Senhor e nós vamos vencer. Com tudo isto, há imensas pessoas que estão tolhidas pelo medo. Não arrisco porque posso falhar. Não vou telefonar, não vou fazer aquele telefonema, não vou falar com o chefe, não vou falar com não sei quem, não vou dizer isto, não vou dizer aquilo, porque pode correr mal. E quê? E se correr mal? E qual é o problema? És a primeira pessoa a falhar? És a primeira pessoa a quem alguma coisa correu mal na vida? És tu a primeira? Não és. E também não vais ser a última. Portanto, vamos para a frente, vamos tomar decisões. Quero só lembrar-vos do seguinte. O Senhor não faz o que nós podemos fazer. O Senhor faz coisas tremendas na nossa vida. O Senhor remove pedras grandes da nossa vida. O Senhor é poderoso para curar, para transformar
tristezas em alegrias, maldições em bênçãos. Ele é poderoso para fazer tudo isso. Mas há uma parte que é nossa, que nos cabe a nós. E que se não a fizermos, não é o Senhor que a vai fazer. Sabem aquela situação quando Moisés estava à frente do Mar Vermelho, com o povo aflito aos gritos atrás, com o exército do faraó lá mais atrás, com montanhas de um lado, deserto do outro. Moisés estava aflito e começou a orar ao Senhor, livra-nos. E o Senhor disse-lhe uma coisa muito simples: porque clamas a mim? Diz ao povo que marche, e tu estenda a tua vara e abre um caminho no mar. Não, isto não era uma coisa que já tivesse sido feita antes. Ele não tinha nunca ouvido falar de alguém que estendesse uma vara de pastor e que as águas se abrissem. Ele tinha de arriscar em Deus, e ele fez isso, e o resultado nós sabemos qual foi. Frequentemente, nós estamos à espera que as coisas se resolvam por si, que se resolvam com o tempo, que se resolvam com a idade, que se resolvam com a mudança de governo ou de qualquer outra coisa, quando está na nossa mão resolvê-las. E Deus trabalha para aquele que nele espera, desde que aquele que nele espera faça a sua parte, porque o Senhor não vai falhar, o Senhor vai fazer a parte dele. Vamos avançar? Comparações. Um dos erros que muitos casais cometem, e no nosso relacionamento com os outros também cometemos, é este. É nós nos compararmos. Vamos exemplificar. A esposa está na cozinha, está a lavar a louça, e o marido apareceu por lá. Quer estar um bocado à beira dela. Não é para ir lavar a louça porque ele não quer. Mas quer estar lá. E a esposa começa-lhe a mandar umas indiretas. Diz assim: tu viste como fulano, o marido da outra amiga, onde eles foram jantar à casa deles, como ele cozinha tão bem. E no fim até levantou a mesa. Porque o marido dela, que a ama muito, não sabe cozinhar nem quer aprender. Mas ela aproveita as oportunidades para moldar o marido ao marido da outra. Ou então, o marido, às vezes até de uma forma grosseira, compara a esposa com a esposa dos outros. E tu vês como é que ela estava vestida? O cabelo. E fica-se por aqui, mas está a pensar noutras coisas. Comparar. A Bíblia diz: alegra-te com a mulher da tua mocidade. É com a tua mulher, não é com a mulher dos outros. Nós, maridos, não temos que comparar a nossa mulher, nossa esposa, com as esposas dos outros. Mas as esposas também não têm que comparar o seu marido com o marido das outras. E depois diz assim: e ele até arruma a casa. E então todos os sábados de manhã é uma guerra naquela casa. Porquê? Porque ela quase que quer obrigar o marido a aspirar a casa. Não é coisa que ele não possa fazer, e que deve de fazer. Mas às vezes destrói-se um lar porque o marido não está disponível para que uma vez por semana, durante 30 minutos, faça qualquer coisa, seja aquilo que for. E esquece das outras coisas que o marido faz e que tem sucesso. Porquê? Porque estamos imbuídos deste espírito mundano de nos compararmos uns com os outros, mas isto não é novo. O apóstolo Paulo dizia: eu, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Nós não temos que ser melhores do que os outros, temos que dar o nosso melhor e sermos o melhor de nós próprios. Amém. Não sei se essa frase está aí, eu acho que sim. É isso, ser a melhor versão de ti próprio. Até profissionalmente eu não tenho que ser o melhor do mundo, nem que eu quisesse eu não seria, mas eu tenho que ser o melhor que eu possa ser. O Senhor deu talentos, a uns deu 2, a outros deu 5. O que tinha 2 fez 4, o que tinha 5 fez 10, o que tinha 2 fez 10, não, fez 4. Mas receberam o mesmo louvor da parte do Senhor. Bem, está bom e fiel certo. Então, mas o outro podia dizer: mas tu podias ter acrescentado alguma coisa a esse louvor, porque eu tenho 10 e ele tem apenas 4. Pois, mas eu que tenho 4, ele dos 2, ele fez o melhor de si próprio. Não chegou aos 10, nem era preciso.
Porque ele não tinha capacidade para chegar a 10, mas tinha capacidade para chegar a 4. E então ele chegou a 4. Se nós nos compararmos com aqueles que são melhores do que nós, e há pessoas que são melhores do que nós, em todas as áreas. Uns são mais bonitos, outros são mais ricos, outros têm mais sucesso nisto e naquilo. E se nós vivermos a compararmos-nos com os outros que são melhores do que nós começamos a criar, se calhar até um complexo de inferioridade. Começamos como que a diminuir, a baixarmos a nossa autoestima. Se nós olharmos para aqueles que são menos do que nós, para pessoas que são menos do que nós, no seu caráter, na sua maneira de ser, nós ficamos orgulhosos. Conhecem a passagem? Há um publicano que vai ao templo e um fariseu, um líder religioso. E o líder religioso comparou-se com o outro. Senhor, eu não sou como os demais homens. Aquele homem vivia obcecado pela comparação. Ele olhava à sua volta e apercebia se estava atento a quem era maior ou quem era menor. Mas nesta comparação ele estava sempre acima. Eu não sou como os outros, nem sou como aquele que está lá ao fundo. E depois começa então a verbalizar os seus trunfos, a pô-los na mesa. Eu faço isto, eu faço aquilo, e mais isto e mais aquilo. É tudo eu. Fujam das pessoas que só dizem eu. E que numa conversa dizem eu, dezenas de vezes. Se nós lermos aquela oração que ele fez, é uma oração caracterizada pelo eu. Eu isto, eu. E se não está lá o eu, está subentendido. Houve uma guerra tremenda entre dois homens. Um era o rei Saul, o primeiro rei de Israel, e David, que era um rei que o iria substituir. E aquela transição podia ser uma transição pacífica. Um saía do trono e o outro subia ao trono. Mas houve um problema. É que as mulheres cantavam e tinha uma letra de um desses cantos e que exaltavam a bravura de David, o rei que iria substituir o outro. E então Saul, o rei que ainda estava no trono, ele mesmo dizia: elas a mim dão-me milhares, apenas milhares, mas a ele dão-lhe 10 milhares. Isto é, ele é mais precioso, ele é mais valoroso do que eu. E aquilo gerou uma guerra fratricida naquela nação tremenda. Porquê? Porque aquele rei se comparou com David. Sejamos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Até porque, e com isto acabo, esta parte, só há alguém com quem nós nos podemos comparar. Porque temos esse objetivo, temos essa meta. Sermos conformes à imagem do Senhor Jesus. Amém. Não vamos conseguir agora, eu sei. Mas quanto mais nós tentarmos nos aproximar dele, assim, à sua semelhança, nós vamos estar cada vez mais perto. E ver ao dia glorioso em que seremos semelhantes a ele. Amém? Amém. Assim, olhemos para ele, comparemos-nos com ele e humildemente digamos ao Senhor: eu estou sempre a olhar para cima, mas um dia vai ser diferente. Não nos vamos comparar, não vamos comparar a nossa esposa, não vamos comparar o marido com o marido dos outros, as esposas com as esposas dos outros. Amém? Segundo a Bíblia, nem a casa, nem a mulher, nem o servo, nem o seu gado, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Não é para comparar, não é para cobiçar. Então, no ponto seguinte, a desordem, o caos, a desorganização, isto deve sair da vida do crente. O crente tem de ser minimamente organizado, arrumado. E isso é uma lição que se aprende desde pequeno, não é? É um trabalho tremendamente duro para os pais. Para alguns pais, mais duro do que para outros. Há filhos que dizem eles, sabem sempre onde está tudo. Só que não. Mas dizem que sabem sempre onde está tudo, mas não arrumam nada. Isso não pode ser, porque é um estilo de vida que vai prejudicá-los pelo resto da vida. Vão ser desorganizados depois no trabalho, na sua vida profissional, depois, quando se casarem, vão continuar a ser desorganizados e nem todas as pessoas aguentam isso. Então,
um crente tem que ser organizado, minimamente organizado. Se há desorganização na sua vida, irmão ou irmã, está na hora de orar acerca disso, pedir ao Senhor para retirar a sua confusão, para retirar o caos e trabalhar para organizar trabalho. O Senhor pode dar-lhe força para fazer isso, mas o Senhor não vai arrumar a sua casa, o Senhor não vai arrumar o seu escritório. O irmão, a irmã é que vão fazer isso. Vão arrumar a sua casa, a sua cozinha, o seu escritório, a sua banca de trabalho, a sua oficina, a sua secção, seja aquilo que for. Não é Deus que vai fazer isso, são as nossas mãos que Ele nos deu. Então, as nossas mãos são para usar no sentido de criar ordem e não caos. Uma pessoa que vive rodeada de caos começa a pensar de forma caótica. E quando os pensamentos ficam em caos na nossa cabeça, é muito mau. Para nós, em primeiro lugar, e depois para as outras pessoas também. Então, vamos passar para o ponto seguinte. Perfeccionismo. À partida, parece uma coisa muito boa. É importante que um cirurgião seja perfeccionista, ou não? Quem de vocês gostaria de ser operado por um cirurgião caótico e desorganizado? Por favor, levanta a mão. Gostavam? Não? E se for um cirurgião que sabe sempre onde está o instrumento menor e que sabe sempre tudo e mais alguma coisa, aí já confiávamos melhor, não era? Então, há pessoas que são perfeccionistas em exagero. São aquelas pessoas, como nos aconteceu numa conferência, em que o casaco do meu marido estava pendurado, mas uma das mangas estava assim um bocadinho torta, e um senhor veio lá de fundo, um doutor, professor, e veio e disse-me: desculpe, mas eu não aguento, eu tenho que arranjar esta manga. E arranjou a manga do casaco, porque ele não aguentava mais ver a manga do casaco assim, não é? Então, não podemos ser assim a esse nível. Nós escolhemos duas imagens. Aqui é uma situação caricata de alguém que está a ver o nível dos lápis. Os lápis têm que estar todos certinhos, afiados, todos ao mesmo nível. As cores têm de estar na ordem certa. E no slide seguinte temos outra coisa também bastante caricata. Isto é o Dr. Palmeira cortar a relva lá em casa? Não, não é. Ele faz trator. Porque para ficar tão perfeita, tão certinha, esta pessoa até ia com uma tesoura pequena cortar ervinha, folhinha a folhinha. Não. É extremamente cansativo. É extremamente cansativo. Quando entram crianças na nossa vida, geralmente o nosso perfeccionismo diminui bastante, não é? Porque as crianças trazem algum caos, alguma confusão, até aprenderem a comportar-se, a cuidar das suas coisas. Mas eu quero perguntar, não às mães, às avós. Avós, ficam muito incomodadas quando os vossos netos vão lá à casa e desarrumam alguma coisa? Ficam? Sejam lá verdadeiros. Não ficam, pois não. Não importa, é mais coisa, menos coisa. Sabem porquê? Porque nós já temos idade, nós os que somos avós, já temos idade para perceber que é mais coisa, menos coisa. É mais coisa, menos coisa, é mais brinquedo, menos brinquedo. E depois tudo bate certo. E a alegria de olharmos, vemos a desarrumação que depois está para nós, para fazermos, é certo. Mas saber que o nosso neto esteve lá, esteve feliz, brincou com aquelas coisas, ninguém ralhou aquela criança organizou os brinquedos conforme quis e está tudo bem. Isso não tem preço. É muito, muito, muito especial. Vamos avançar? A mentalidade de vítima. Mentalidade de vítima. Nós podemos, na nossa casa, com a nossa família, adquirirmos esta mentalidade. Mentalidade de vítima. Isto é, aquilo que se faz de vítima não procura ajuda, procura aliados que alimentam a sua vitimização. Tudo lhes acontece, mas é só a eles. Os outros têm dificuldades. Mas as deles são dificuldades maiores. Está tudo mal. E a pessoa diz, e vai piorar. E a vítima o que é que faz? Culpa os outros pelas coisas que ela pensa que estão mal. Isto é velho e relho. Ainda existe este provérbio? Velho e relho. São coisas antigas.
Sabe como é que isto começou? O Senhor vai ao Jardim do Éden, quer falar com Adão e Eva, eles estão fora de vista. O Senhor sabia onde é que eles estavam. Estavam lá escondidinhos, lá no meio das árvores. E o Senhor pergunta: Adão, onde estás? E ele vem, coitadinho, vem, sim. O que é que fizeste? A mulher que tu criaste, Que tu me deste, levou-me a pecar. Por outras palavras. Eva, então, mas a serpente, estão a ver? Só faltou dizer, a serpente que tu criaste, mas era intuitivo, não é? A culpa de Adão, a culpa não era dele, era da mulher. A mulher, a culpa de quem era? Era da serpente. Não, temos que assumir os nossos erros. E não temos que culpar os outros pelos nossos próprios erros. E não podemos pensar que todos os rios desaguam no nosso mar. A nossa vida é o centro de tudo. Não é, a nossa vida não é o centro de tudo. É mais um pontinho nesta imensidão de cerca de 8 bilhões de pessoas. Não somos tão importantes assim. A vitimização. Culpabilizamos os outros. E isso, no fundo, é uma demonstração de egoísmo. Aquele que se vitimiza pensa exageradamente em si. E até culpa os outros por não o ajudarem. Quando ele tem que se ajudar a ele próprio, ele tem que fazer as coisas. Tantas e tantas vezes o Senhor diz, fala em termos pessoais, dá mandamentos, faz isto, faz. Não é os outros fazerem por ti, tu tens que fazer. Há coisas que são mandamentos gerais para todos os membros da igreja, mas a maior parte dos mandamentos de Deus dirigem-se a pessoas, a mim, a ti, és tu, sou eu que tenho que fazer. Uma pessoa que se vitimiza assim, que a culpa é sempre dos outros, dá cabo de uma família. Eu queria arranjar uma coisa mais suave. Mas dá cabo do dia, dá cabo de uma família, dá cabo de tudo. A certa altura o marido cansa-se ou a esposa cansa-se, conforme o caso. Fica-se tudo desesperado, desanimado. Não dá. Há casamentos que acabam e nós pensamos assim. Houve traição. Perguntamos nós. Não. Houve agressão. Não. Então porquê é que houve divórcio? Às vezes é uma série de coisas pequenas que se vão repetindo, um dia após outro, um ano após outro. Vitimização é uma delas. Não deve de entrar na nossa casa e não deve ser parte integrante da nossa vida, do nosso caráter, da nossa maneira de ser e de estar. Seguimos. A necessidade da aprovação dos outros. Aquilo que nós somos e aquilo que nós fazemos não deve depender da aprovação das outras pessoas. Nós fomos aprovados por Deus. O Senhor salvou-nos. O Senhor destinou alguma coisa, alguma missão especial para nós realizarmos neste mundo. Há um propósito de Deus para a nossa vida. Nós não precisamos de constantemente estar a pedir a aprovação das outras pessoas, mas é enorme o número de pessoas que requer a aprovação dos outros. Eu fiz isto, o que é que achas? Eu fiz aquilo, o que é que achas? O que é que tu achas? O que é que tu achas? O que é que tu pensas acerca disso? A opinião dos outros é importante? Sim, tem o seu lugar. Mas é entre ti e Deus. O que é que Deus acha acerca do que tu fizeste? O que é que Deus acha acerca da tua escolha? O que é que Deus acha acerca dos teus planos? O que é que Deus acha acerca das tuas prioridades? Os outros, todos, têm direito à sua opinião. Todos têm. Mas a nossa vida não pode depender da opinião dos outros. Não vou fazer, não vou dizer, não sei o quê, por causa dos outros. A menos que seja alguma coisa que vá magoar outra pessoa, devemos ser cuidadosos, certo, mas não é nisso que eu estou a falar, nem estou a pensar nisso neste momento. É quando nós precisamos constantemente de ser aprovados.
A esposa precisa constantemente que o marido lhe diga: está bem, fizeste bem. O marido precisa constantemente que a esposa lhe diga: está bem, fizeste bem. É extenuante. Cada um assuma a sua tarefa, assuma o seu trabalho, assuma as suas vitórias, alegre-se com elas, assuma os seus erros. Há pouco, quando o Dr. Palmeiro falava acerca das pessoas que se vitimizam, por exemplo, toda a gente sabe que problemas como, por exemplo, vícios graves, estamos a falar não do vício de café, mas estamos a falar de várias outras espécies de vícios, geralmente a pessoa não pode ser ajudada até que reconheça que tem um problema. E as pessoas que se vitimizam também têm o problema de acharem que a culpa é sempre dos outros. Então, se a aprovação da minha vida depende dos outros, eu estou mal. Estou entregue aos outros, em vez de estar entregue a Deus. E esse não é o objetivo da minha vida. O objetivo da minha vida é ser aprovada por Deus, agora e no futuro, certo? Não é isso que nós queremos? O que nós queremos não é quando chegarmos à presença de Deus, o Senhor dizer-nos: bem está, servo bom e fiel. É isso que nós queremos. Se aqui não nos disserem, paciência, não faz mal, mas que o Senhor nos diga, que isso fique guardado para nós. Não dependam de coisas miudinhas como isso no vosso dia-a-dia. Ai, fiz o almoço e ele nem reparou. Ai, fiz não sei o quê e ela nem viu. Ah, lavei-lhe o carro. Ah, não sei o quê. Ah, fui ao supermercado e não reparou, não disse, não valorizou. Sabemos lá nós qual é o estado de alma da outra pessoa. Se teve tempo de pensar ou não teve. Daí a importância de sermos agradecidos. Ao cultivarmos gratidão, também não vai ser difícil olhar para a relva cortada do jardim e dizer: está espetacular, fizeste um excelente trabalho. Também não vai ser difícil para os filhos à volta da mesa dizerem: mãe, a sopa está ótima. Faz sempre assim, faz assim mais vezes. Não vai custar, porque está no ADN deles, faz parte da sua cultura como família, não é? E não precisamos estar constantemente a depender da aprovação das outras pessoas. Não vivam assim, porque isso não é bom para vocês, não é saudável, não é bom para vocês. Sigam um rumo, dependam de Deus completamente. Não dependam de opiniões alheias, porque as opiniões mudam como as marés. O Senhor é que permanece. Deixem-me só acrescentar aqui alguma coisa que eu considero importante. Devemos de reconhecer o trabalho do outro, nomeadamente da nossa esposa ou do nosso marido. Certo. Mas temos de ter cuidado com os extremos. Um é, nós nunca reconhecemos nada. O outro é tornar-se doentio. Eu vou exemplificar com um caso real. Eu conheço um casal há muitos anos. E a esposa estava em casa, trabalhava em casa, e ela exigia que o marido, que era empregado fabril, todos os dias, estou a dizer, todos os dias, antes de ir trabalhar, lhe escrevesse uma carta, enquanto ela dormia. Eu dizia que a amava. Ela era a mais bonita do mundo. Não era nem é. Tinha que acrescentar elogio sobre elogio. E quando ela acordava às 9h30 da manhã ou às 10, a primeira coisa que fazia era ler aquela carta para ficar confortável. Quando ele me contou aquilo, eu só disse uma coisa: deixa-te disso. Deixa-te disso. Mas ele continuou a fazê-lo. Se ainda o faz, não sei. Quem sabe se ainda o faz? Egoísmo. A pessoa está concentrada em si própria de uma forma doentia. Uma pessoa assim tem que ir ao psiquiatra para ser medicado. Não pode ser. O elogio tem que ser honesto, oportuno, frequente, mas não doentio. Ou então não se fazer nada, nunca reconhecer nada.
A esposa nunca ouviu que a sopa estava bem feita ou que o jardim tinha a relva bem cortada. Não, não é isso. Mas temos que ser pessoas equilibradas, temos que ter um rumo, temos que ter os princípios de Deus. Jesus um dia, um jovem disse, o jovem fez-lhe uma pergunta e o Senhor lhe respondeu com outra pergunta que ele respondeu e o Senhor disse-lhe, disseste bem, é um elogio, disseste bem, bem está bom e fiel servo, é um elogio. Mas ele não nos está a dizer todas as vezes que nós fazemos qualquer coisinha, está a falar, Senhor, tanto gostaste. O Senhor diz, gostei. E depois, gostaste, gostei. Gostaste, Senhor, já chega, pá. Já chega. Não é preciso dizer sempre. Não é? Já chega. Sossega. Sossega, criatura. Tem calma. Deixa-te disso, pá. Deixa-te disso, pá. Deixa-te disso. Avançamos. Avançando. Há pessoas que têm medo de mudanças, não é? Então, nós encontramos esta imagem e achamos muito engraçada porque o homem estava a vender guarda-sóis. Mas o tempo começou a mudar. Ele queria manter um negócio dele. Então arranjou um papel e colou sobre a parte que dizia sol. E escreveu chuva. Então passou a vender guarda-chuvas. Tão simples como isso. Mas há pessoas que perante uma mudança, nem que seja pequena, elas se trepam pelas paredes, elas falam, mas nunca se fez assim, mas na minha casa nunca foi assim, mas na minha empresa nunca foi, mas na minha igreja nunca foi, mas... Calma, calma, calma. Quando todos pensam a mesma coisa, ninguém pensa grande coisa, certo? Então, é preciso ouvir, na multidão de conselheiros há sabedoria, é preciso ouvir os outros, é preciso aceitar a mudança. Foi sempre assim até agora, mas a partir de agora pode ser de uma maneira diferente, de uma maneira melhor. E isto no relacionamento entre pais e filhos, entre casais, entre irmãos, uns com os outros também. Olha, eu sempre brinquei contigo desta maneira, mas acho que já chega, já somos crescidos, já somos homens, não vamos andar aos murros um ao outro como fazíamos quando éramos miúdos. Certo? Ok? Alguém concorda com isto? Ainda continuam aos murros com os irmãos? Ok, espero que não. Há coisas que têm o seu lugar e o seu tempo para acontecer, mas depois muda, vira a página, segue em frente. E não vamos gastar muito tempo com isto, que estamos mesmo no nosso limite e vamos para o ponto seguinte. Alguém se lembrou de alguma coisa? Esperem, vai ser bom. Às vezes nós somos adultos e temos brincadeiras de crianças. Certo. Eu durante anos brincava com o meu sogro, sabem como? Carga de ombro. Eu tirava-me para cima dele, para o ombro dele, ele para cima de mim e andávamos naquela vida, na praia de Cedro. Resultado disso, ele tem artroses nos ombros e quando ele se queixa eu lembro-me. E eu estava já tipo Os dois sofrem dos ombros. Fazer fisioterapias, etc. Por causa disto. Era a carga de ombro, a ver quem era o mais forte. Enfim, coisas tristes. Mas aí está. Tudo se quer no seu tempo. Tudo. É o último. O slide seguinte. Cresça, tens de fazer tudo sozinho. Às vezes nós pensamos assim, mas não. Quando nós assumimos uma família, quando nós nos casamos, assumimos a família, somos maridos, somos esposas, somos pais, temos que incorporar essa identidade. Eu não devo de viver como eu vivia antes. Vivia sozinho, não tinha que prestar contas. Não, agora eu tenho que prestar contas à minha família. O mesmo se passa a nível da igreja. Há pessoas que se convertem e nunca assistem a um culto. São chamados, deixa eu ver se eu consigo dizer a palavra que tem sempre dificuldade, igreja. Desigrejados. É um termo brasileiro também, que se usa muito. Quer dizer, convertem-se, mas continuam a fazer a mesma vida, ou algo semelhante, mas estão em casa sossegadinhos, não se comprometem com nada. Não têm deveres, não têm responsabilidades, mas também não têm as bênçãos. Porque o Senhor é na igreja que Ele ordena a bênção de uma forma particular. Mas quê? Querem viver sozinhos. E depois admiram-se se morrerem sozinhos. Quiseram viver assim. E depois, se tivessem acesso ao filme do funeral deles, iriam ver que só estava lá meia dúzia de pessoas.
Morreram sozinhos, foram sepultados sozinhos, porque viveram sozinhos. É como a outra que um dia vai ter com o pastor e disse-lhe assim: eu vou sair de casa. Aí vais. E tu vives com quem? Sozinha. E ele diz: então tu vais sair de ti mesma. Vais sair de ti. Estás sozinha, mas vais sair de casa. Vais abandonar a casa. Mas ela estava sozinha. Não é lógico, pois não? Ela não ia deixar ninguém. Ia com ela sozinha. Incorporar a nossa identidade. Eu tenho uma família, devo de viver como parte integrante dessa família e assumir essa responsabilidade. Por isso, quando eu saio de casa, eu digo à minha esposa para onde vou. Ela obriga-me a fazer isso. Não, eu é que quero fazê-lo. Claro. E como a casa é grande, às vezes digo assim: eu vou lá para cima. Para ela saber onde é que eu estou. Na igreja é igual. Eu assumo a minha identidade como membro da igreja. Compromisso. Há coisas sozinho, sim. Parafraseando a palavra de Deus, há tempo para estar sozinho, há tempo para estar acompanhado. Mas também não é tudo, fazer tudo sozinho, não. Até porque a Bíblia, por exemplo, na parte espiritual, refere-se ao povo de Deus como um rebanho. Um rebanho. É só uma ovelha que acompanha o rebanho? Não, é um grupo. Quando alguém se ser desvia, fica centenas. sozinho. Mas um rebanho é um grupo. É um grupo. Eu ontem fiz uma caminhada na praia e estava um dia lindo assim. Eu fui para uma praia que é pouco concorrida e os meus companheiros, além do Senhor, eu ia ouvindo uma mensagem e ia orando, havia um bando de pássaros que eu penso que eram tordos. Seriam tordos, é um pássaro pequeno, se calhar. Milhares deles. Milhares. E eles estavam assim a uma certa distância de mim, 50 metros. Eu ia caminhando em direção a eles. E quando eles achavam que eu estava perto demais, um levantava o voo. O que é que acontecia aos outros? Todos levantavam o voo. Ficava lá algum? Não, levantavam todos. E voavam para mais 50 metros ou 100 metros à frente. E eu continuava a caminhar. O que é que eles faziam? Um levantava o voo. E os outros? Todos. Identidade. Sentido de grupo. E podiam levantar voo e uns voarem para sul, outros para o lado do mar, outros para o lado da serra. Não. Para onde um fosse, os outros iam todos atrás. Nós pertencemos ao rebanho de Deus. Isso deve de nos responsabilizar. Ter também uma identidade de grupo, de pertença. Eu pertenço a este povo. Eu pertenço a esta igreja. Eu pertenço a esta família. Esta é a minha casa. Amém? Amém. Vamos para o encerramento. Então, vamos ler juntos o texto que serviu de reflexão a estes dois estudos. Vamos ler juntos. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E nós temos a oração final também. Vamos avançar esta reflexão que já foi feita ao longo do estudo. E é importante nós orarmos juntos, como rebanho de Deus, neste lugar. Então vamos ler juntos esta oração. Senhor, perdoa a minha ingratidão e cria em mim um coração que saiba ser agradecido em todas as circunstâncias. Rogo-te que a gratidão se torne um novo estilo de vida em mim. Rogo-te. Slide seguinte. Rogo-te que removas de mim aquilo que me impede de viver plenamente o propósito que tens para a minha vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ó Senhor nosso Deus, entregamos-te esta igreja, este rebanho aqui neste lugar, e nós pedimos que nos dês um sentido de pertença, um sentido de grupo, um sentido de família. E também nas nossas casas, dá-nos um sentido de família e de responsabilidade, um sentido de levar a gratidão para casa todos os dias, levá-la para o trabalho também todos os dias
e que a gratidão se torne um estilo de vida deste povo que aqui se reúne. Nós oramos com gratidão por tudo quanto vais fazer, em nome do Senhor Jesus. Amém.